Eu quero que você tenta se desligar de tudo. Talvez você, neste momento, entregou um culto racional ao Senhor. Talvez o que você conseguiu ver até agora foi isso. Alguém aqui na frente cantando, louvando. E você não conseguiu ver nada além disso. Mas eu quero que cada um de vocês se esforce junto comigo a ver além do que os seus olhos te mostrou. Eu não quero aqui, mais uma vez, dizer que você é a igreja do Senhor, que você é algo espiritual. Você não é essa pessoa que você está aí, sentado. Talvez saiu da sua casa para vir cultuar o Senhor. Como eu disse, você entregou o seu culto racional ao Senhor até agora. Você viu aqui os irmãos cantando, você viu aqui os irmãos tocando. Mas eu quero que a gente alcance algo maior. Algo espiritual. Eu quero que você sinta a presença de Deus na sua vida. Eu gostaria muito de sair diferente deste lugar. Não da mesma forma que eu entrei. E para isso nós precisamos ter os olhos espirituais. Ver algo além do que os nossos olhos nos mostram. É necessário que a gente se desligue de tudo, se prenda de todas as coisas, se prenda das suas preocupações, se desprenda dos seus problemas. Lembre-se que você veio aqui entregar um culto ao Senhor. Esse último louvor é muito lindo, que tudo é para ti, tudo é para o Senhor. E nesse momento, como o Felipe disse, dê o seu tudo para o Senhor. Dê o seu tudo. E às vezes a gente sai de casa, vem a este lugar e sempre levamos para casa um pouco e não deixamos nosso tudo aqui no altar, aqui na casa de Deus. E você às vezes leva algo para dentro da sua casa, porque você não deu o seu tudo. E às vezes, irmãos, o sentir de Deus é algo muito pessoal. É muito pessoal. Eu posso estar ali louvando o Senhor, sentindo a presença de Deus. Eu posso estar ali naquele cantinho, sentindo o poder de Deus sobre a minha vida. E você talvez do meu lado não vê nada, não consegue ver nada. E eu quero dizer para vocês, para que Deus possa começar a agir sobre a nossa vida, é necessário que isso aconteça. É preciso que eu e você comece a ver com os olhos da fé. Eu vou falar sobre isso nessa manhã. Eu vou tentar passar para vocês esse sentimento, aquilo que Deus colocou no meu coração através disso. Eu venho ao longo do tempo falando sobre fé. Eu venho ao longo do tempo falando sobre uma igreja espiritual. Então eu peço a vocês e que vocês neste momento foquem, se entreguem, abra o seu coração, esqueça de tudo agora. Fala, até agora, Luiz, eu não senti. Até agora eu não ouvi o Espírito Santo. E ele, desde o princípio, começou a falar com você. Só que você não ouviu. Mas não é porque agora eu vou falar, é que você vai ouvir. Mas eu estou querendo dizer para você que é você que agora vai se dispor em ouvir a Deus. Amém? Abra a tua palavra no livro de Números. Capítulo 13. Versículo 1.
uma história muito conhecida por todos nós, cristãos, que vai falar sobre a terra prometida e os homens que foram enviados a espiar essa terra. O texto de Números capítulo 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou então Moisés do deserto de Pará, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, sem arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimos e trazer do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificado 7 anos antes de Zoar, do Egito. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém? Eu vou ler até aqui com vocês. Bom, essa história, como eu disse, muito conhecida. Nesse momento aqui, Moisés, então, através da ordem de Deus, convoca homens. 12 homens. Um de cada tribo. E logo no começo ele vai falar que homens príncipes. O que ele quer dizer? Homens preparados, capacitados, homens fortes, corajosos. Que ele pudesse então de cada tribo pegar um homem pronto. Geralmente a gente, quando vai fazer algo ou uma tarefa, a gente procura escolher os melhores, né? Seleciona os melhores. E aqui então Moisés pega homens preparados para espiar a terra. No exército a gente se prepara para a guerra. A gente leva tempo para ser preparado para alcançar um objetivo. E quando então cada tribo ali pega o seu melhor homem e entrega a Moisés, ali Moisés então fala: ó, a estratégia agora é essa. Vocês vão passar por tal cidades, perante as montanhas, as terras, observam as terras, observam se pessoas que ali habitam são más, observe o mar,
Observe tudo. Eu quero que vocês escolham o máximo de notícia, de informação. E tem um detalhe. Eu quero que você escolha prova deste lugar. Eu quero que vocês tragam não só notícia, mas prova. Traga algo concreto dessa terra. Traga o fruto dessa terra. Não adianta vocês só ir até este lugar, espiar essa terra e trazer somente notícias. Só notícias. Lembre-se que lá no livro de Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, da escravidão, Ele faz uma promessa a este povo. Ele promete uma terra abençoada, uma terra que mana leite e mel. Entenda, Deus faz uma promessa. E quando o povo sai da escravidão, chega a esse ponto onde agora o povo vai espiar a terra. Então vocês vão lá e tragam provas, notícia, façam um relatório de como é tudo lá, o que está acontecendo, quem habita lá, se a terra é boa. E a história vai dizer então que esses homens levam 40 dias para espiar a terra. Analisam, escrevem, digitam, manda o WhatsApp. Não tinha isso. Eles tinham que visualizar, alcançar. Veja que a caminhada, a estratégia aqui, ela é longa. Exige de pessoas que têm coragem, pessoas dispostas, fortes, preparadas para espiar a terra. Ele não convida qualquer um, não. Deus deixa muito bem claro para Moisés: tem que ser príncipes, pessoas capacitadas. Não sei se o Espírito Santo está falando algo no seu coração. Eu não sei. Mas eu gostaria que você entendesse isso. Deus manda separar 12 pessoas capacitadas, 12 pessoas fortes, corajosas. Não foram o qualquer um, o Zé Mané, ou o irmãozinho da esquina. Você foi escolhido. Você entende isso? Você consegue ver isso? 12. E eles seguem a lista, eles seguem a risca das instruções que Moisés passou para eles. E eles vão até a terra prometida, espiar a terra prometida. E a Bíblia vai dizer que quando eles voltam, depois de 40 dias, a Bíblia diz que eles colheram algumas frutas como prova dessa terra, que ela realmente existia, que Deus simplesmente não estava fazendo uma promessa, onde Ele não ia cumprir essa promessa. Engraçado que o povo, ele sempre queria ver com os olhos o que Deus estava fazendo e dizendo para eles. Às vezes nós, irmãos, queremos ver aquilo que Deus tem para nos dar. Às vezes Deus te prometeu algo, mas ainda você não conseguiu ver, ainda você não conseguiu crer que Deus é quem te prometeu essa terra, essa promessa que Ele fez para você. Você ainda não está vendo, e às vezes você quer algo mais para acreditar que Deus tem algo especial na sua vida. Eu quero algo mais. Não é suficiente você falar só através do pastor Juninho na minha vida. Eu quero que você use o Felipe, eu quero que você use o Cláudio, eu quero que você use o Guilherme. Aí todos eles falam com você, mesmo vocês falam, ainda não é suficiente. Eu quero ver o fruto, eu quero ver a concretização disso. Aí sim eu vou crer. Amém? Vocês entendem? E a Bíblia então vai dizer que 2 homens colhem alguns frutos, romã, figo e uvas. Eu li aqui que estava no período de plantação de uva, primícias da uva. E diz que eles colhem um cacho. Eles precisam pendurar esse cacho numa vara.
e precisou de 2 homens para conduzir esse fruto. Amém? Vocês vê? Eu tenho uma parreira de uva. Talvez para dar um cacho desse, eu precisei colher quase tudo a minha uva lá e pôr num pote para carregar. Eu falei, ô benção, queria ter um pé de uva desse, um cacho para carregar em 2. Que terra é essa? Que promessa é essa que Deus fez a esse povo? E quando eles chegam ao arraial, Moisés convoca todo o arraial de Deus, e aquele povo, talvez ansiosos, querendo saber realmente se essa terra existe, se esse lugar existe. Irmão, eu quero dizer para você que esse lugar existe, essa terra, ela existe. E aí, o relatório dos 12, e a Bíblia vai falar que 10 deles chegam até Moisés e diz assim: olha os frutos, é verdade, existe essa terra realmente mana leite e mel, essa terra é maravilhosa, essa terra é tudo de bom. Só que aí, eles dizem assim: só que não é para nós, porque lá tem gigantes, tem homens muito mais fortes do que nós, e esse gigante vai devorar nós tudo como um gafanhoto. Se vocês subirem, vocês vão ser destruídos, vocês vão ser engolidos, vocês não vão conseguir, vocês não têm força. Aonde ele joga um balde de água gelada. Irmãos, interessante isso. Às vezes Deus está fazendo milagres na sua vida, Deus está fazendo cura, Deus está te dando oportunidade de novo, Deus está restaurando a sua vida, Deus está restaurando o seu casamento, Deus está restaurando a sua vida espiritual, mas ainda não é suficiente. Deus mostra tudo para você, mas ainda você não acredita. E é isso que aconteceu. Esse povo levou um balde de água gelada. Os 10 espias, que foram junto com Caleb e Josué, é ótima a terra, é maravilhosa, mas tem gigantes. Vocês perceberam que no caminho existe dificuldade? Tem gigantes. Caleb e Josué gritam: cala a boca, vamos avançar, vamos conquistar, Deus é conosco, Ele nos prometeu, a terra já é nossa. Às vezes, no meio de uma multidão acontece isso, às vezes, no meio da igreja acontece isso. Isso parece que é ritual, é costume, parece que é natural, é normal. Eu gostaria que o irmão, ele vai colocar uma imagem, uma foto, e antes de vocês olhar a imagem, eu quero dizer para vocês assim, quando eles murmuram lá no capítulo 14, por que o Senhor tirou nós de lá, do Egito, para fazer a gente morrer aqui? Por que Ele não contou para nós que tinha gigante nessa terra? Por que Ele não poupou nós do sofrimento? Por que Ele não contou antes? Porque se Ele tivesse contado antes, eu não teria vindo até aqui, para ter que retornar todo o caminho. E eles murmuram, eles reclamam. Mas aí eu te pergunto, por que será que Deus
não falou antes para eles que tinha gigantes? Por que Deus às vezes não fala para você que você vai enfrentar tais coisas? Por que Deus talvez preserva você? Olha aquele mapa ali que eu tirei da minha Bíblia. Ali está o lugar que eles estavam. Talvez, se Deus tivesse dado a rota mais curta para eles, olha aquele pontilhado ali, ó, bem mais curta. Se você pegar na sua Bíblia e tiver um mapa, você vai ver a rota que o povo fez, a caminhada que eles fez no deserto até a terra prometida. Quem de vocês escolhia o caminho que eles fez, ou aquele caminho mais curto, para chegar a algum lugar? Logicamente que você faria o caminho mais curto. Mas aí eu te pergunto, ou talvez você poderia me perguntar: Luiz, mas por que então que Deus não mostrou a rota mais rápida para eles alcançar a terra prometida? Por que Deus então fez primeiro que eles caminhassem tudo isso aqui para chegar lá na terra prometida? Ou seja, poucos alcançou aquilo ali. Não foram todos que alcançaram a terra prometida, como nós sabemos. Eu quero aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, se você puder abrir. Obrigado, Ricardo. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que, mais perto, pois diz, para que não porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Amém? Qual é a razão de Deus conduzir o povo para o caminho mais longe? Irmãos, lembre que a história diz que esse povo era escravo durante 400 anos. Muitas gerações ali nasceram com a mente de escravo. Não eram homens capacitados para a guerra. Eles não sabiam que era guerrear. Eles não sabiam que era enfrentar uma guerra. Você está entendendo? Talvez se Deus mostrasse a rota mais curta para esse povo, eles iam retroceder, como diz aqui em Êxodo, capítulo 13, 17, que eles iam se assustar com isso. É uma coisa que eles nunca viram, guerra. O que eles sabiam era ser escravo, só escravo. Eles faziam o que pediam e obedeciam. E Êxodo vai falar isso. Porque Deus estava preparando esse povo. Deus precisa preparar o povo para alcançar algo maior. O Felipe deu uma deixa aqui. Ele falou isso. Ele soltou o código. Às vezes Deus não está abençoando a sua vida, porque Ele está te preparando para algo maior, algo grande. Deus, Ele trabalha conosco dessa forma. Não é que Ele omite nada, Ele não esconde nada de nós. Deus é transparente, Ele é verdadeiro, Ele não quer mentir para você, Ele não vai mentir para você, Ele não vai te enganar, Ele não vai ocultar nada. É ao contrário, é o momento de preparação. Deus vai te preparar para você alcançar a terra. Deus está preparando você para alcançar algo maior, coisas grandes na sua vida. Talvez ainda você não está preparado, talvez você assumiu algo que ainda você não estava preparado, e você está decepcionado com certas coisas. E você então não está entendendo o processo de Deus na sua vida. Você não conseguiu entender então que Deus está preparando, está te forjando. É por isso que Deus, vamos dizer que ocultou do povo um caminho mais curto.
eles eram escravos, não eram ainda homens de guerras, não eram homens capacitados. E por certeza, eles iam recuar e voltar para a escravidão. Amém? E eles então, através da notícia dos 10 espias, assustaram, choraram, queriam apedrejar Moisés, Caleb, Josué. E a Bíblia diz que então nesse momento manifesta a glória de Deus sobre aquele lugar, sobre aquele arraial. E por causa da murmuração, por causa da incerteza, da credulidade daquele povo, a história diz que eles pereceram. Não por 40 dias, 40 anos. E a história diz que aquela geração, só 2 conseguiu alcançar a promessa. Eu comecei aqui dizendo, nessa manhã, que eu gostaria que cada um de nós conseguimos entender o além do que os nossos olhos mostram, além daquilo que estamos vendo. Quando ele dá a notícia de gigantes, eles conseguiram somente ver gigantes. Josué, Caleb, estava vendo além do que os 10. Além. E às vezes, estamos olhando dessa forma, com a circunstância, com os olhos da circunstância, com os olhos daquilo que estão te falando, te mostrando, desanimando você, e você esquece que foi Deus quem te prometeu, foi Deus quem colocou nas suas mãos, foi Deus quem levantou você. Não foi o pastor Juninho que levantou você, não foi eu, não foi o bispo, foi Deus quem levantou você, foi Deus que te deu uma promessa. Entenda isso, igreja, entenda que Deus quem te chamou e convidou você para entrar numa terra que mana leite e mel. Você não precisa ver a circunstância, você precisa olhar com os olhos da fé. É com os olhos da fé. E Josué e Caleb, eles conseguiam ver além das aparências, além daquilo que eles viram na terra prometida. Eles voltaram fortalecidos, mais ainda, eles voltaram mais ainda corajosos. Glória a Deus. No caminho cristão não é diferente. Você entregou a sua vida a Jesus, agora você tem um longo caminho a percorrer. E esse caminho vai mostrar para você dificuldades, barreiras que você vai precisar enfrentar. Mas Deus, você não me falou nada disso. Deus, você não podia me dizer antes. Se o Senhor tivesse me falado antes, eu não tinha entregado a minha vida, eu não tinha aceitado, eu não tinha tomado esse propósito na minha vida. Eu prefiro ser escravo, eu quero continuar sendo escravo. Escravo do pecado, da mentira, do engano. Por que você não me falou antes, Luiz? Por que, pastor, você não avisou eu antes? Quando você me chamou para vir aqui para o Heitor Rigão, que eu ia enfrentar certas situações, por que você não me falou antes? Eu estava tão bom lá, sentado no Simeone, sem ter que se esforçar, sem ter que se preocupar, sem ter que, às vezes, chatear vocês, sem ter que, às vezes, ficar falando coisas que vocês não gostam. Eu não sou a melhor pessoa para você, não tem problema, mas eu me dispus a enfrentar as circunstâncias, as dificuldades, porque os meus olhos é além do que eu vejo. Eu uso os meus olhos espirituais, eu vejo além daquilo que o pastor Juninho me falou. Eu já estava vendo a terra prometida, eu já estava vendo os cachos de uvas, os figos grandes, as romãs enormes. Eu estava já olhando com os olhos espirituais da fé. Você precisa entender, irmão, você precisa entender que o seu chamado é além daquilo que eu te falei, o seu ministério é além daquilo que te falaram. Só que agora chegou numa circunstância, Luiz, que eu não estou conseguindo mais, eu estou vendo gigante, eu não consigo mais vencer
essa situação. Por isso que há necessidade de a gente sermos espirituais, igrejas espirituais, que olham as promessas de Deus e vê lá na frente, além daquilo que te falam, te mostram, além da circunstância. Sexta-feira na oração eu disse sobre a fé, e eu peguei um trecho de Billy Graham, onde ele fala que a moeda de compra do cristão é a fé. É a fé. Porque o justo viverá pela fé. Chegamos no momento que você precisa ter essa moeda. Estamos chegando num momento, numa circunstância, onde se você não tiver essa moeda, você não vai comprar, você não vai sobreviver, você não vai passar pelas lutas, você vai recuar, você vai ser devorado, você vai morrer no deserto. Então a nossa moeda de compra para entrar no reino de Deus é a fé. Mais do que nunca, você precisa exercitar a sua fé. Mais do que nunca, você precisa exercitar a sua fé. As notícias, ao contrário, vão vir. Os médicos vão tentar afogar, apagar a sua fé, reduzir a sua fé. As pessoas vão trazer notícias ruins, notícias que vão querer derrubar você. Circunstâncias vão acontecer para querer desviar você. São notícias que querem deixar você no deserto. Mas eu quero dizer para você, irmão, olhe além dos gigantes, olhe além daquilo que você está vendo. Não dê ouvido ao que estão te falando, não ouve o que as pessoas estão te falando. Os 10 jogaram um balde de água fria, o povo murmurou, o povo chorou, o povo não sabia o que fazer mais. Em toda a área da nossa vida, em toda a área da nossa vida, é desse jeito. Eu tive conversando alguma coisa com a Cris sexta-feira sobre isso, sobre o ministério que Deus colocou na vida dela, para que ela seja forte, corajosa, que ela comece a ser, ou ter os olhos espirituais, não ver a circunstância. Irmãos, você que é líder, você que tem um chamado, as pessoas vão se levantar realmente para desanimar, para tirar você do foco, para você não conseguir alcançar as promessas de Deus sobre a sua vida. E eu disse uma coisa muito importante para a Cris, e eu quero compartilhar com vocês. Cris, se você desanima de algum projeto de Deus que Deus colocou na sua mão, não se engane, você não é a melhor, você não é exclusiva, você não é a única. Deus vai levantar alguém no seu lugar. Deus sempre levanta alguém. Deus sempre vai capacitar pessoas que às vezes você achava que não era tão bom que nem você. E Ele capacita essas pessoas e coloca no seu lugar. Depois vai vir no seu coração um remorso, um desânimo. Aí você vai cada vez mais se afundando. Falar, cara, o que eu fiz? Que decisão que eu tomei? E eu disse para o Juninho também, foi ontem, falei, Juninho, é muito importante haver um aparelhamento entre os líderes, entre os pastores. Eu preciso estar do lado do pastor, entender qual que é os projetos dele, qual que é o objetivo, e andar do lado, apoiando, caminhando junto, passando pelas dificuldades junto. E se isso acontece com a liderança de um corpo, o corpo todo é saudável, tudo vai dar certo, mesmo que venham as dificuldades, as barreiras. O problema aqui, que veio antes para esse povo, o desânimo. Quando eles receberam a notícia, a primeira coisa que veio foi o desânimo.
Mas na verdade o que precisa vir é inspiração. Você tem que ter inspiração. Inspiração, quando alguém te promete algo, você quer o quê? A inspiração. Você tem que ver o acontecimento daquilo já. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, para trabalhar numa empresa, e aí ele fala, o salário aqui é 15 mil por mês. Você já olha os 15 mil e fala, é aqui que eu quero trabalhar. É esse o salário que eu quero. Ainda, ele não mostrou para você as dificuldades que é trabalhar nessa empresa. Ele te inspirou para você querer almejar, alcançar essa promessa, esse salário, esse objetivo. Então, o meu papel como pastor, como talvez irmãos de vocês, é inspirar vocês a sempre estar olhando para a promessa, para alcançar os objetivos. Não é aqui o meu papel desanimar vocês. Eu não sou chamado para isso. Eu quero inspirar vocês. Deus fez isso, prometeu uma terra que mana leite e mel. Deus, Ele faz isso conosco. Ele nos inspira, Ele promete uma vida eterna. Só que para muitos, primeiro vem o desânimo, porque talvez ouviu o irmão falar isso, o irmão falou aquilo, não, o irmão falou mal do fulano, não, então não vou mais, eu não quero mais, viu, Felipe, eu não vou não, me perdoa, não põe mais no evangelismo não, que não dá certo não, não, o irmão não vem, o irmão não ajuda, mas qual tem sido a minha inspiração para o reino de Deus? O que eu tenho visto? O que eu tenho feito? Qual o meu objetivo? Eu estou preocupado com o quê? Com as pessoas? Ou com aquilo que Deus colocou na minha mão, prometeu para mim? E eu tenho certeza que Ele é fiel e justo para que nós possamos alcançar. Não pare no meio do caminho, não desista, não fique desanimado, tenha bom ânimo. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar, Deus está forjando o seu caráter, Deus está te preparando para você alcançar algo maior do que os seus olhos estão vendo, muito maior. Passa por etapas, deixa Deus trabalhar. Deus trabalha com etapas, não vai acontecer nada na sua vida do nada. Você não vai alcançar algo maior do nada. Existe um processo de Deus sobre a sua vida. Deus está trabalhando nesse processo. É Deus quem está nesse processo. Não se desespere. Aceita a correção de Deus. Aceita esse processo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é doloroso. Eu sei que é doloroso, mas eu quero passar por esse processo para que você chegue lá na frente maduro, pronto, capacitado. O que Paulo diz no livro de 2 Coríntios, abra comigo, capítulo 4. Versículo 16. Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Não desanime. Pelo contrário, mesmo que
o seu homem carnal, mesmo que a circunstância venha nos corromper, permaneça firme. Fita seus olhos na promessa. Fita os seus olhos em algo eterno. Porque a Bíblia também, em algumas versões, vai falar que ela é momentânea, passageira. Se você está fitado, olhando para as coisas passageiras, você nunca vai alcançar algo maior. Nunca vai gerar em você experiência. Porque você está fitando em coisas passageiras. Você está fixando os seus olhos em coisas terrenas, que vai passar, que não são eternas. O apóstolo Paulo, ele nos anima, dizendo, não desanimemos. Irmãos, não podemos se desfalecer, não podemos desistir. Foi Deus quem te prometeu, foi Deus quem te chamou. Se você acha que não precisa mais se enganar. Para de estar vindo aqui neste lugar. Fique em casa. Continua no mundo. Mas quando você dá um passo de fé, de vir ao reino, à casa de Deus, fita os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te prometeu. Você às vezes se encontra como pessoas inconstantes. Às vezes estou aqui, às vezes estou ali. E você precisa ser constante na presença de Deus. Independente da circunstância, independente daquilo que você vai ver. São momentos que você vai passar. Há mais de 10 ou 15 anos atrás, estava na favela da Mangueira, pregando a palavra de Deus, a um jovem, fumando maconha, encostado num poste, e eu cheguei nele e falei assim, eu quero te apresentar algo maior, que traga muito mais felicidade, e uma felicidade constante, eterna. Jesus Cristo. E ele disse assim para mim, cara, se eu não fumar meu baseado, não dá certo. Eu fico triste, fico nervoso, irritado. Quando eu fumo meu baseado, eu fico suave. Aí eu falei para ele assim, escreve o que eu estou te falando. Isso foi no dia 25 de dezembro. Eu não lembro o ano. Em um ano, no mesmo local, ele chegou em mim e falou assim para mim, Luiz, eu conheci esse Jesus que você falou. Eu entendo agora o que você me diz. Eu entreguei minha vida a Jesus. Hoje eu sei o que é felicidade. Hoje eu conheço a verdadeira felicidade. E depois dele ter me falado isso, eu disse assim para ele, olha para mim, você vai ser levantado por Deus. E dentro da igreja que você vai ser colocado, Deus vai abrir os seus olhos para ver dificuldades, brechas. E o interessante, irmãos, quando a gente se torna líder, quando a gente começa a se envolver com a obra de Deus, engraçado, a gente começa a ver as coisas. E às vezes a gente vê coisas, não é para nos animar, é para tirar a gente do caminho. É para tirar você do caminho. É para desanimar você. Deus te levanta e vem sempre o endemoniado querer tirar você. E eu falei isso para ele. Deus vai te levantar. Você vai ser um líder. Só que você vai começar a ver coisas nos bastidores da igreja. Tentar desanimar você, afastar você do Senhor,
do seu ministério, do seu chamado. Depois de um tempo, ele falou assim para mim: Luiz, eu estou fazendo um seminário da igreja, o pastor me separou como líder. E você lembra aquele dia que você falou um negócio para mim, cara? Cara, eu ia na igreja, obrigado, eu ia na igreja, era uma maravilha, cultuar, adorar, era tão bom, eu não via os problemas, os defeitos. Agora que eu sou líder, estou vendo tudo isso, amém? Licença. E eu disse para ele: tudo bem, então, vamos à próxima etapa. A primeira etapa é você conhecer Jesus como o seu verdadeiro Salvador, que realmente ia plantar em você uma verdadeira felicidade. Agora, o Espírito Santo me conduziu a dizer isso, que você seria um líder e que você ia ver problemas como líder, mas que para que você então entrasse nesse problema e trouxesse a solução, talvez, ou amenizasse o problema. Esse é o processo. A gente não quer enfrentar os gigantes. A gente, quando vê o gigante, a gente quer retroceder. Isso é coisa nossa. Você não quer martirizar o seu corpo. Você não quer sentir dor. Você não quer enfrentar as dificuldades. Você não quer passar pelo processo de Deus. Se para mim ser um ouro puro, eu preciso passar pelo fogo? Não tem jeito de pular essa etapa, não? Né, Juninho? Pessoa, se eu entregasse a minha vida a Jesus, aí Jesus fala assim: agora você é um pastor, pum! E eu não passasse por todo o processo, e aí eu sou um pastor sábio, inteligente, com uma igreja de 3.000 membros, próspera, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. Seria maravilhoso. Talvez assim, vou até dizer para você, Deus não precisava nem de fazer isso então. Deus quer pessoas imperfeitas, pessoas com problemas, pessoas que às vezes ninguém realmente dá nada, para forjar, para trabalhar, para amadurecer, para que as pessoas possam ver a glória dele sobre a sua vida, para que as pessoas possam ver: cara, olha quem esse cara era, olha o que ele é hoje. Para que isso? Para engrandecer o seu ego, para dizer que você é o cara? Não, é para que a glória de Deus venha manifestar na sua vida. O seu passado tem muita importância na vida das pessoas, desde que seu presente seja algo na presença de Deus, que tenha fruto. As pessoas precisam ver em nós um processo. As pessoas precisam ver em mim que eu fui forjado, que hoje eu sou resistente, forte. Não são os gigantes que vai fazer eu desanimar. Não. E às vezes, irmão, nós estamos desanimando por tão pouco, por nada. Qualquer coisinha nos abala, nos frustra e tira você do foco. Amém? Eu quero talvez tentar finalizar essa minha mensagem dizendo para você que você precisa então agora a começar a trabalhar com os seus olhos. Agora você vai exercitar os seus olhos da fé, sempre, sempre, em todo momento, ver além do que os seus olhos estão te mostrando. Se você estiver na direção de Deus, no processo de Deus, se você estiver com a promessa de Deus e deixar Deus trabalhar, mesmo que Ele te leve para o deserto, é no deserto que a gente colhe os melhores frutos.
É no deserto que a gente aprende mais com Deus. Não é na alegria, não é na festa. Não é. É lá no deserto. E Deus fez isso com aquele povo. Ele tirou o povo da escravidão e falou: agora eu vou forjar vocês no deserto. Agora eu vou ensinar vocês. Eu vou capacitar vocês. A promessa está logo ali. Gente, ninguém pega seu carro para ir para São Paulo e vai no outro sentido, dá a volta para ir até São Paulo. Eu podia andar 400 quilômetros, para que eu vou andar 1000 para depois chegar em São Paulo? É isto. É isto. Se você entender o processo de Deus na sua vida, se você estiver debaixo do processo de Deus, entender tudo que Deus está fazendo sobre a sua vida, o caminho se torna mais curto. Mesmo que nesse caminho curto, você vai passar por advergência, lutas, dificuldade, choro, doença, riqueza, pobreza, você vai suportar. Você está debaixo de um processo de Deus na sua vida. Amém? Entenda isso, igreja. Entenda isso. Eu te peço, em nome de Jesus, entenda esse processo. Não desanima, não fique dando ouvido, não fique olhando gigante, dificuldade. As pessoas têm mania de se depositar nas dificuldades e permanecer nelas, e deixam de crescer porque só vejam dificuldade em tudo, problema em tudo. E Deus está falando: não, é logo ali, continua, não desanima, é só mais um passo, e você vai alcançar. Não desanime, não retroceda, não faça isso. Deus tem algo maior depositado na sua mão para te dar. Não entregue, não desanime, continue no chamado, continue no seu chamado. Às vezes vai levar um pouco mais de tempo, eu sei disso. Às vezes vai levar um pouco mais de tempo. Mas o segredo é sempre olhar para a promessa de Deus. As provas estão aí. Jesus já fez o seu papel. Ele mostrou para você. Ele só não prometeu uma vida eterna para você, mas Ele trouxe provas. Ele só não falou, Ele só não prometeu, mas Ele fez. Trouxe algo visível, que foi morrer por nós na cruz. Será que é suficiente para você? Ou não? O que Deus precisa fazer mais por você? O que? Será que provas maiores do que essa é necessário Deus fazer na sua vida? Para você entender isso? Para mim entender isso? Você precisa entender isso. Não sofra no deserto. Não morra no deserto. Eu peço a Deus, ora ao Senhor, para que cada um de nós possamos entender isso. Sempre. Nos momentos de alegria, de dificuldade, nos momentos que você às vezes não vai estar concordando com nada, você vai estar chateado, aborrecido. Hoje eu não quero nem olhar para a cara do Luiz, que eu não estou para isso. Nossa, eu olho para o Luiz hoje, nossa, aquele irmãozinho lá, só o sangue mesmo. Misericórdia. Não, vou para outra igreja, porque o Juninho não dá para suportar ele não, irmão. Misericórdia. Você não precisa disso. Você não precisa concordar com tudo que eu falo. Você não precisa acreditar em tudo que eu falo. Você não precisa nada disso. Eu e você só precisa se entender que o mesmo processo que Deus está fazendo na minha vida, Ele está fazendo na tua. Ele está fazendo com a igreja. Amém? Espero que o Espírito Santo falou no seu coração, que você continue caminhando para alcançar suas promessas. Amém? Vamos ficar de pé?